Olá, tudo bem, jovens? Hoje deu certo, olha que bom. Ai, deixa eu acertar essa câmera. Gostaram do meu bigode? Ficou lindo, né? Primeira coisinha que eu vou fazer aqui. Bom dia. Eu vou pedir para vocês uma espécie de lista de chamada, né? Eu vou colocar aqui uma mensagenzinha no chat e aí eu queria que vocês colocassem o nomezinho de vocês, porque o Hugo vai pedir depois e eu envio para ele, tá bom? Fica mais fácil do que eu ficar usando pauta, perguntando, bem mais prático, tá bom? Ô, Thiago, Oi. tem uma lista de nomes de quem tá na chamada, do lado do chat. Pra você não aparece um bonequinho aqui em cima, não? Bonequinho aqui em cima. Sim. Não, Clica. eu vejo vocês, mas é porque depois que finalizar a aula, eu não consigo ver. Eu teria que pegar agora, entendeu? Eu não quero perder Ah, esse tá. tempinho. É rapidinho, não vai doer, não. Ai, ai, então vamos lá, né? Aí vocês vão colocando o nomezinho de vocês. Daqui a pouquinho eu vou disponibilizar também, assim que vocês colocarem o nomezinho de vocês, eu vou disponibilizar também esse slide que eu estou usando, tá bom? Eu salvei ele agora há pouco no Drive e vou deixar ali disponível, quem quiser baixar para depois olhar ou olhar durante a nossa conversa. Deixa eu explicar a vocês o que nós vamos fazer hoje, né? Nós vamos revisar a Revolução Francesa e, se der tempo, a Era Napoleônica. Por quê? Como a escola ainda não entregou o novo material a vocês, eles pediram para a gente não avançar com o conteúdo por enquanto. Esperar um pouquinho, fazer uma revisão. Quando vocês estiverem com o novo material em mãos, aí sim a gente dá continuidade, tá bom? Eu vou esperar isso essa semana e vamos ver como é que vai ser semana que vem. Qualquer coisa a gente utiliza até o livro virtual, tá bom? Então, vamos começar. Qualquer dúvida pode perguntar no chat ou abre o microfone e pergunta, tá bom? Bem, então, primeira coisa que nós falamos sobre Revolução Francesa foi sobre os antecedentes, beleza? O porquê que na França de 1789 nós tivemos essa revolução tão importante, né? Tão importante que marca a divisão entre períodos, né? O que marcou a divisão entre a Idade Moderna e a Idade Contemporânea, que é a que nós vivemos hoje, foi justamente a Revolução Francesa. Ela impactou, né, não só no território francês, mas fora da França nós tivemos várias influências inclusive aqui no Brasil. Bem, então, né, como vocês podem acompanhar aqui, a França, ela tinha a maior população da Europa, tá? E 80% dessa população, 20 milhões de pessoas, viviam no campo, beleza? Viviam da agricultura. E aí nós temos uma situação complicada. Por quê? Apesar da maior parte da população viver da agricultura, a fome na França desse período era constante, beleza? E esse processo acontecia porque nós tínhamos um absolutismo parasitário. O que, que significa, né, esse termo aqui, parasitário? Significa que o governante, o Luís XVI, ele só sugava do governo, ele só aproveitava os recursos do governo. Ele não é, ajudava financeiramente o Estado, ele não contribuía, beleza? E como que ele onerava tanto assim a França? Como ele era uma pessoa não muito aceita pela sociedade, lembra que a gente brincou, inclusive, que ele casou e não consumou o casamento? Né? Então, para ser aceito pela população francesa, ele fazia festas, banquetes, liberava pensões, fez algumas guerras
desnecessárias, né? Acordos também desinteressantes. Nós temos que lembrar que, por exemplo, a França, né, ela ajudou financeiramente os Estados Unidos no seu processo de independência. Isso porque a França tinha uma rivalidade com a Inglaterra, não havia nenhuma vantagem na participação francesa nesse processo, beleza? Então a França tinha uma população que vivia, a maioria no campo, mas passava fome, porque pagava altos impostos a um governo que só sabia gastar, beleza? Então podemos avançar mais um pouquinho aqui. Outra situação que nós temos que perceber seria a sociedade francesa. Observam a pirâmide aí, né? Então, nós tínhamos uma sociedade dividida em 3 estados, sendo que o primeiro e segundo estados tinham vários privilégios, beleza? Enquanto o terceiro estado, né, que era a maior parte dessa população, ele que sustentava o governo através dos seus impostos. E esse terceiro estado ele era muito heterogêneo, diferente, né, dessa sociedade dividida em ordens lá do feudalismo do ano passado, que a divisão basicamente era a mesma, mas de uma forma homogênea, porque a terceira ordem lá no feudalismo era basicamente servos. Aqui não, agora o terceiro estado, né, esse terceiro estamento, ele tinha burguesia, ele tinha camponeses, ele tinha os miseráveis, né, os sans-culottes, beleza? Tinha artesãos. Então, nós tínhamos um grupo bem heterogêneo. Inclusive, nesse terceiro estado, nós tínhamos a seguinte situação: nós tínhamos as pessoas mais ricas e mais pobres da França no mesmo grupo, beleza? Algo bem diferente, tá bom? Então, esse terceiro Estado já não aguentava mais pagar impostos e a França continuava a dever. A dívida francesa era gigantesca, chegava a representar 2 vezes e meia a riqueza da França. Brincando assim bastante, nós falamos sobre isso inclusive na aula, se nós vendêssemos a França não pagava a dívida, beleza? Então, a França passava por uma crise econômica muito grande, tá? E essa crise ela acabava favorecendo, né, a oposição a Luís XVI. Luís XVI ele era muito questionado, beleza? Sacanearam ele, inclusive, no casamento, que não foi um casamento dos mais interessantes, porque a Maria Antonieta, por ser austríaca, criou uma situação de desgaste ainda maior. A França e a Áustria tinham vários probleminhas, beleza? Então, a França passou por uma crise econômica muito grande, né? Gastou muito, teve problemas relacionados ao abastecimento, a produtividade francesa caiu muito, né? Então, por conta de problemas ainda relacionados ao feudalismo, a má utilização do solo, nós tivemos secas, inundações, invernos muito rigorosos. Isso tudo aumentou a fome nesse período. Tem um livro de um autor que, inclusive, o título dele ajuda bastante a elucidar isso, né? O Grande Massacre de Gatos, do Danton. Então, esse grande massacre de gatos representa um pouco essa fome, beleza? Tanto que essas historinhas que hoje nós chamamos de historinhas com finais felizes, historinhas encantadas, Chapeuzinho, entre outras historinhas, eram contos meio que de terror entre os camponeses, criando uma separação entre o terceiro e o primeiro e o segundo estados, beleza? Outra situação que favoreceu bastante essa revolução foi a questão do iluminismo. O iluminismo ele não foi patrocinado pela burguesia como o movimento renascentista, mas ele acabou se adaptando muito bem aos interesses dessa burguesia. O iluminismo ele criticava o absolutismo e a burguesia estava insatisfeita com o absolutismo. Sim, a mesma burguesia que ajudou a construir o absolutismo, agora em 1789, acabou iniciando a destruição desse absolutismo. O absolutismo já não servia mais aos interesses da burguesia,
beleza? Então, o iluminismo virou uma espécie de bandeira ideológica, né? A ideia de liberdade, igualdade e fraternidade, os lemas da Revolução Francesa, tá bom? Estão conseguindo acompanhar, meus lindos? Beleza, eu vou tocando. Olha só. E aí, o que aconteceu, o futuro do Brasil? Para resolver um pouquinho o problema da França, essa grande dívida, os ministros do Luís XVI deram uma sugestão. Inclusive, né, o fisiocrata, o Quesnay, trabalhou com Luís XVI e ele deu essa sugestão, que para a França resolver um pouquinho o seu problema, ela deveria cobrar impostos dos 3 estados, beleza? Com essa ameaça, né, temerosos, com medo mesmo dessa cobrança de impostos para os 3 estados, a nobreza acabou fazendo algo não tão interessante, né, a chamada revolta dos notáveis ou, né, só revolta aristocrática. A nobreza, com o medo da possibilidade de cobrar impostos, acabou forçando a convocação da Assembleia dos Estados Gerais. Por quê? Até então, a Assembleia dos Estados Gerais tinha funcionado, né, para o interesse dessa nobreza. A Assembleia era composta pelos 3 estados, cada estado elegia os seus representantes, esses representantes participavam de um debate, e logo após, né, esse debate existia a votação. Cada estado tinha direito a um voto. Então, imagine, né, nessa Assembleia dos Estados Gerais, o primeiro e o segundo estado votariam contra a criação de impostos e acabariam aumentando os impostos sobre o terceiro estado. Então, essa era a ideia na revolta dos notáveis. Só que o terceiro estado havia mudado muito e a nobreza não havia percebido isso. O terceiro estado, com a burguesia, tinha uma forma mais contundente de questionar, né, a Assembleia dos Estados Gerais, situação que não existia anteriormente. Só para vocês terem uma ideia, né, havia uns 100 anos que eles não convocavam a Assembleia dos Estados Gerais. Ela só era convocada em momentos bem delicados. Beleza. Então, houve a convocação da Assembleia dos Estados Gerais, cada estado fez a sua eleição, né, tirou os seus representantes, já com uma mudança. Por quê? O terceiro estado, principalmente a burguesia, né, que vai representar esse terceiro estado, ela começou a sugerir a representatividade. Que coisa é essa, jovens? Eles queriam que a quantidade de representantes na Assembleia fosse proporcional à de habitantes em cada estado. Ou seja, né, o terceiro estado teria aí 96, 97% dos representantes, uma quantidade muito grande que forçaria algumas mudanças. Eles não conseguiram isso, mas o número de representantes do terceiro estado dobrou. Então, a quantidade de representantes do terceiro estado era a mesma do primeiro e segundo juntos. E aí nós vamos entender uma mudança aí. Durante a Assembleia dos Estados Gerais, o que aconteceu? O terceiro estado começou a exigir o voto por pessoa e não por estado. Ué, mas assim teria um empate? Não, vamos voltar aqui, ó, na nossa pirâmide social. O clero, ele estava dividido em 2. Existia o alto clero, que, né, vinha da nobreza, mas existia o baixo clero, que vinha das camadas populares. Então, esse baixo clero votaria, né, junto com o terceiro estado. A nobreza também tinha uma pequena mudança, uma divisão. Existia a nobreza de espada, a nobreza tradicional de sangue, e existia também a nobreza de toga, né, um burguês que ou comprou o título de nobreza ou, né, recebeu do rei esse título, mas não deixou de ser burguesia, beleza? Então, um burguês ele poderia comprar um título de nobreza ou ganhar um título de nobreza, mas não deixava de pagar impostos. Então, a nobreza de toga e o baixo clero
votariam favoráveis se o voto fosse por pessoa. Dessa maneira, eles venceriam. Então, nós chegamos num momento na Assembleia dos Estados Gerais bem complicado, bem delicado, porque uma parte queria a manutenção do voto por, por Estado, né? A nobreza queria o voto por Estado, enquanto, né, a burguesia, o terceiro Estado, queria o voto por representante. Beleza? Se fosse de uma forma, a burguesia ganharia, da outra, a nobreza venceria. Luís XVI não tinha muita habilidade política, então, né, pressionado, o que ele decidiu? Ele decidiu fechar a Assembleia dos Estados Gerais. Só que a burguesia estava tão inflamada que ela se retirou para a sala do jogo da tela e se declarou em Assembleia Nacional Constituinte. O que isso significa? Eles iriam criar uma constituição para a França. Olha só que maneiro. Eles queriam criar uma constituição para a França e colocar a França numa situação política semelhante à situação da Inglaterra. A Inglaterra era uma monarquia parlamentarista, a França seria uma monarquia constitucional. O rei perderia os seus poderes. Nesse momento, o que a burguesia fez? Ela criou, né, a Guarda Nacional Francesa, acabou com o Exército Real e criou a Guarda Nacional Francesa. Isso para quê? Né, para proteger essa Constituição. Então, essa milícia formada por burgueses, né, já tinha os seus soldados, já tinha um nome bacana para caramba, Guarda Nacional, né, mas faltava um detalhe, armas. Foi nesse momento aí... Ei, Hugo, você está aqui também, seu lindo? Foi nesse momento aqui que nós tivemos a questão da Bastilha, beleza? A burguesia deixou a Bastilha, tá? A burguesia deixou o Palácio de Versalhes, tá? Fiquei emocionado com a questão do Hugo aí, ó, vendo meu bigode valoroso e me confundi. Então, a burguesia, ela deixou o Palácio de Versalhes e tomou a Bastilha. A destruição da Bastilha representou duas coisinhas. Tradicionalmente, né, nós temos a queda da Bastilha como o início oficial da Revolução Francesa, mas também foi a forma a qual a burguesia conseguiu armas para defender a Revolução, beleza? Então eles tomaram a Bastilha não só porque ela era símbolo do poder do rei, mas também porque lá tinha armas, tinha um arsenal interessante para a Guarda Nacional Francesa, beleza? Tranquilo? Vamos avançar um pouquinho mais. Olha só, a Revolução Francesa, ela pode ser dividida em algumas formas, né? Alguns autores consideram aqui, ó, a revolta aristocrática como uma fase, beleza? Mas como a historiografia tradicional considera que a Revolução Francesa começou com a queda da Bastilha, então isso fica para trás, beleza? Então nós tivemos a questão da Assembleia Nacional, que é a monarquia constitucional aqui, a Convenção Nacional, a fase da República, e o Diretório. Então, tradicionalmente, nós dividimos em três fases: Assembleia Nacional, ou monarquia constitucional, República e Convenção Nacional, né? E a fase do Diretório, beleza? Tem alguns livros, alguns autores que, inclusive, trabalham a Era Napoleônica como uma fase da Revolução Francesa, tá bom? Eu não gosto muito, não, mas tem autores que mostram dessa maneira, tá bom? Então, vamos começar aí as nossas fases. A revolta aristocrática eu já expliquei para vocês, né? Então, como eu falei, a nobreza tentou forçar, né, que a cobrança de impostos ficasse só para o terceiro estado, isso não deu certo. Nós tivemos a tomada da Bastilha, beleza? Aqui, ó, 14 de julho de 1789, né? Então, a destruição da Bastilha iniciou para a gente a Revolução.
Lembrando que os lemas da Revolução Francesa eram liberdade, igualdade e fraternidade. Tomem cuidado com essa ideia de igualdade, que às vezes dá uma falsa impressão de que a burguesia lutava por uma ideia de igualdade social, de melhoria para os mais pobres, e isso não aconteceu. A Revolução Francesa foi uma revolução burguesa e não uma revolução social, beleza? A galera mais antiga, os pais de vocês que talvez estejam aí junto, acompanhando a videoaula, né, nós aprendemos às vezes lá na escola, lá no passado, de que a Revolução Francesa era uma revolução social. Isso não rolou. A Revolução Francesa foi uma revolução da burguesia, tá? A igualdade aí era igualdade jurídica. Eu estou frisando isso porque muitas questões vão bater nessa tecla e vão induzir vocês ao erro, tá bom? Bem, então vamos avançar mais um pouquinho, futuro do Brasil. Então essa fase aí, essa primeira fase, né, considerando a historiografia tradicional da Assembleia Nacional, beleza? O primeiro episódio marcante da Assembleia Nacional foi a questão do Grande Medo, né? A Revolução rolou em julho, né? Em agosto já começou o Grande Medo, que foi quando os camponeses, aquelas pessoas que eram muito exploradas, alguns ainda pagavam impostos, né, lá do feudalismo, talha, corvéia, banalidade, formariagem, todos esses impostos ainda, essa população, esses camponeses, quando eles ficaram sabendo da tomada da Bastilha, eles aproveitaram, beleza? Eles se enfureceram, começaram a invadir as propriedades feudais ainda, exigindo esses documentos de servidão, matando nobres, destruindo essas propriedades. Essa situação criou, então, o que nós chamamos de grande medo. Mas esse medo não era só na nobreza, era também na burguesia. A burguesia não queria uma revolução social, beleza? Então, o que nós tivemos para acabar com esse grande medo, com essa revolta dos camponeses? A burguesia aboliu todos os privilégios feudais, ou seja, só em 1789, só em agosto de 1789, é que aconteceu efetivamente o fim do feudalismo na França. Que coisa, né? Nós já passamos por feudalismo há tanto tempo, mas resquícios, né, foram permanecendo nessa longa duração aí na França. Então, a abolição dos privilégios feudais, né, ela acabou com o grande medo, ela acabou com essa revolta de camponeses, tá bom? O segundo ponto já dessa primeira fase aqui, muito importante, porque nós podemos utilizá-lo para justificar o porquê que a Revolução Francesa foi uma revolução da burguesia e não do terceiro estado, foi a Declaração Universal dos Direitos do Homem e do Cidadão. Por quê? Ela falou da igualdade, mas igualdade jurídica, não social. A burguesia não queria dividir as suas propriedades, beleza? Tanto que ela mantém aqui, ó, direito à propriedade. Então, igualdade jurídica e direito à propriedade. O que significa essa igualdade jurídica? Antes da Revolução, a nobreza tinha um monte de privilégios, inclusive privilégios jurídicos. Se um membro da nobreza e um burguês cometessem um mesmo crime, eles eram julgados de formas diferentes. Agora não, agora a igualdade jurídica. O que vale para o nobre vale também para o burguês, beleza? E também para o sans-culotte, para os mais pobres, né? Direito à propriedade e resistência à opressão. Se por um acaso o rei tentar reestabelecer o absolutismo, né, eles poderiam lutar contra esse rei, ok? Então, esse documento aí já deixa claro que a ideia de igualdade era igualdade jurídica, não igualdade social, né, afastando as camadas populares da participação política. Por quê? Nós vamos perceber daqui a pouquinho na Constituição que a França estabeleceu o voto censitário, o voto pela renda, eliminando os mais pobres do processo de participação política. Bem, começando esse processo aí, então, de constituições,
né? Nós tivemos duas logo de cara, uma só para a igreja e outra para o restante da população. A da igreja, acompanha aqui no slide, ó, Constituição Civil do Clero, beleza? Pegou todos os membros do clero na França e transformou essas pessoas em funcionários públicos. Padres, bispos, freis, todos foram transformados em funcionários públicos. Houve, então, né, uma igreja submissa ao Estado a partir de então. A igreja era comandada pelo Estado na França, tá bom? Bem, e como foi a primeira Constituição francesa, para a gente já começar a amarrar essa nossa primeira aulinha, esse nosso primeiro encontro aí? Bem, essa primeira Constituição francesa, ela estabeleceu como regime político, né, uma monarquia constitucional, beleza? Como a França e a Inglaterra não se davam bem, a França não iria copiar o mesmo nome da Inglaterra, mas era a mesma coisa, a ideia de monarquia parlamentar. O rei reina, mas não governa, beleza? Quem governa a Constituição, quem governa o parlamento, tá bom? Divisão dos poderes, pegando aquela ideia lá do Montesquieu, lá do Iluminismo, legislativo, executivo e judiciário. Eu me confundo ainda com a câmera, eu chego para lá, chego para cá. Então, legislativo, executivo e judiciário, a tripartição do poder. Voto censitário, voto pela renda, afastando as camadas populares da participação. Manutenção da escravidão, que foi um tema muito discutido durante a elaboração dessa Constituição, tá bom? Uma outra situação que já estava até prevendo o que essa burguesia queria tanto, proibição das greves e de associações de trabalhadores, trade unions. A Revolução Francesa foi feita em grande medida para tentar copiar, né, o processo inglês, ou seja, a Inglaterra fez uma revolução burguesa, chamada de Revolução Gloriosa, nós já estudamos sobre, né? E com a Revolução Gloriosa, a burguesia passou a controlar a, a economia, desenvolvê-la e fazer a Revolução Industrial. A França queria fazer a mesma coisa, beleza? A França queria estabelecer, né, uma monarquia parlamentar para fazer com que a burguesia controlasse a economia e chegasse à Revolução Industrial, beleza? E aí, prevendo a Revolução Industrial, já proibiu as greves e as associações de trabalhadores, beleza? Letícia, sim, a França ela manteve a escravidão. Só na próxima fase, como nós já estudamos esse conteúdo, você está com essa ideia na cabeça já, na próxima fase, na Convenção Nacional, os jacobinos acabaram com a escravidão na França, beleza? Depois nós temos no diretório o retorno da escravidão, que inclusive foi um dos motivos da independência do Haiti. Mas calma, nós vamos voltar a esses conteúdos, nós vamos revisar todo esse processo, belezinha? Mas legal você ter lembrado disso. Bem, nesse momento aí da Constituição Francesa, ficou óbvio uma divisão, tá? A burguesia comandava o parlamento, mas existia uma divisão, tá bom? Entre girondinos e jacobinos. Os girondinos, eles eram a alta burguesia, beleza? E deram origem ao conceito político direita. Deram origem, beleza? Então, os girondinos eram a alta burguesia, que deram origem ao conceito de direita que nós utilizamos hoje, e eles eram conservadores, eles não queriam a participação popular. O outro grupo principal eram os jacobinos, pequena e média burguesia que deram origem ao conceito esquerda. Por quê? Porque eles eram radicais, eles defendiam, né, a participação popular, eles defendiam os interesses das camadas populares, dos sans-culottes, por exemplo, mas eles eram uma minoria, percebam, né, nós tínhamos 136 jacobinos contra 409 girondinos, então a Constituição prevaleceu a vontade dos girondinos, beleza?
Vamos fechar aqui a nossa primeira aulinha, depois na segunda nós damos continuidade e vamos discutindo mais algumas coisinhas, tá? A escola colocou essa semana, como ainda a gente está começando a mexer nessa plataforma, meia horinha de aula, mas eu acredito que a partir da semana que vem nós já vamos para o horário normal, tá bom? Um abraço para todo mundo e a gente continua daqui a pouquinho, hein? Não vão dormir não, hein? Tchau, tchau.